Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Gasparim do blog Descartes do Amor. No vídeo de hoje eu vou responder a tag Por que professor? Em homenagem ao Dia do Professor, eu resolvi responder a tag Por que professor, que é de 2017. Uma série de youtubers gravaram na época e eu gostei das perguntas, achei legal compartilhar com vocês, então é isso que nós vamos fazer hoje. A primeira pergunta é: quando e por que decidiu ser professor? Por que é meio difícil de explicar, porque eu não diria que foi um motivo só, eu acho que foi uma série de coisas ao longo da minha vida que me levaram até decidir isso. Eu até gravei um vídeo especificamente sobre isso, que já ficou bem grande, porque é uma série de coisas, mas eu acho que vem muito da minha vontade de fazer diferente. Eu sou uma pessoa muito inconformada. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre achei divertido o processo de estudar e eu não entendia por que não era assim pra todo mundo, em especial com a matemática, e acho que eu acredito que eu posso fazer diferente, que eu posso tentar tornar isso divertido pros outros, então acho que é dessa vontade minha que veio. E quando, basicamente eu decidi no terceiro ano do ensino médio, quando minha outra opção não deu muito certo. E também assisti o filme Escritores da Liberdade e, nossa, me tocou muito, eu percebi que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Então, é isso, eu acho que eu tentei gostar de outras coisas, porque não acho que seja uma profissão que as pessoas se sintam incentivadas a seguir, tanto no quesito reconhecimento pelos outros, pelas pessoas, quanto financeiramente falando. Eu quis escolher outras coisas, mas acabou que o que me encantou mesmo foi essa área da educação e ser professora. A segunda pergunta é: como foi sua primeira aula? Pra ser sincera, eu não lembro, eu não tenho assim uma super memória. Acho que as primeiras vezes que eu ministrei algo do tipo uma aula foi quando eu fazia o PIBID. E o que eu sinto no início é que eu era muito nervosa e insegura, assim. Acho que tanto no quesito dos conteúdos mesmo, porque acho que a gente só se sente preparada para dar aula de um conteúdo quando a gente já deu uma vez. A gente aprende muito dando aula. Então eu sinto que eu não tinha ainda essa experiência, essa certeza. E também foi numa realidade um pouco complicada que eu trabalhava as minhas primeiras aulas. Então foi bem chocante, assim, porque eu estudei parte na escola pública, parte em escola particular, mas a minha base sempre foi muito boa. Então, quando eu vi que aqueles alunos não tinham uma base boa, aquilo me chocou muito. Eu saí da minha bolha, digamos assim, e fui perceber que não era bem assim, sabe? Que não são todos os lugares que têm a mesma realidade. Depois, quando eu fiz o estágio no ensino fundamental, eu fiquei quase louca, eles eram muito agitados, então foi bem também quebra de expectativas. Eu também trabalhei num pré-cálculo e aí a gente trabalhava com pessoas que iam começar a graduação na minha instituição. E aí também foi uma experiência bem legal, porque eram pessoas que queriam aprender, então acho que sempre que o público é esse é mais interessante. E quando eu fiz o meu estágio no ensino médio, eu gostei muito. Foi também na instituição onde eu estudava, então tinha recursos, tinha alunos motivados, tinha uma série de coisas que me ajudou. Então eu acabei gostando muito quando eu fiz o meu estágio do ensino médio. E quando eu dei a minha primeira aula agora, de fato, numa escola, como professora regente, foi um desafio, também estava bastante nervosa, mas motivada a tentar dar a melhor aula que eu poderia dar. Então eu acabei gostando, assim, acho que sempre o que eu sinto é muito nervosismo, mas aí depois eu vou me acostumando com as pessoas e vai. A terceira pergunta é: o que você mais gosta? Eu acho que é a interação e a troca com os alunos. Acho que o que me levou para a educação foi justamente trabalhar com pessoas, porque eu gostava muito de matemática e de exatas, mas eu sentia que eu precisava criar essa conexão com as pessoas. Então eu sinto que isso acontece muito na sala de aula, e quando eu consigo criar essa conexão, tanto de eles estarem entendendo o que eu tô falando, quanto de alguma coisa que eu falo e eles refletem sobre, acho que isso é muito legal, e acho que também é por isso que eu
me apaixonei por trabalhar com o primeiro ano do ensino médio, que é a única turma que eu trabalhei mesmo como prof. Regente. Eu nunca achei que eu fosse gostar do ensino médio, porque foi um período um pouco complicado pra mim. Eu ficava tipo, não, adolescentes, não. Mas olhando com a minha maturidade de agora, eu lembro de muita coisa que eu sentia e eu consigo entender que eles estão sentindo. Então, enfim, eu acho que essa conexão, essa troca, aprendizagem mútua é muito legal. A quarta pergunta é o que você menos gosta. Eu acho que todo professor vai responder que um grande problema da educação no Brasil é a valorização. E como eu falei, tanto no quesito financeiro mesmo, que, enfim, aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente é um dos estados que menos paga parcelado, é uma série de problemas, quanto no quesito reconhecimento. Por vezes a gente sabe de histórias de professores que sofrem inúmeras coisas numa sala de aula e acho que é ali que pega, sabe? Acho que é isso que também faz a gente pensar muito se vamos mesmo ir para a área da licenciatura. Mas, falando de algo mais leve e que tem me incomodado recentemente, é porque eu fico muito irritada, muito irritada, quando eu vejo que os alunos estão tentando me enganar. E o que eu quero dizer? Por exemplo, nas aulas remotas, o aluno tenta só copiou a resposta do gabarito que eu mandei e não tem nenhum desenvolvimento. Ou então eu percebo que foi cópia de um colega porque manteve exatamente o mesmo layout ou o mesmo erro muito bobo, e aí esses dias aconteceu de 5 alunos terem feito o mesmo erro muito bobo. E aí eu fico muito irritada, porque eles não estão conseguindo me enganar. Se o objetivo é esse, não tá funcionando, sabe? E aí eu não gosto desse sentimento, assim, de tentar me passarem a perna, sabe? Eu prefiro que me diga, prof, essa semana eu realmente não tive tempo, não consegui fazer, do que simplesmente copiar. Eu acho que é muito desrespeito com a minha pessoa. Mas, enfim, adolescentes, né? 5. Já viveu alguma situação engraçada em sala de aula? Provavelmente. Eu sou uma pessoa meio desajeitada, às vezes eu troco as palavras, falo umas coisas meio estranhas, assim, não consigo traduzir meu pensamento. Acho que já entrei na sala errada também. Então, com certeza já vivi várias situações engraçadas, mas nenhuma assim que seja muito marcante. 6ª pergunta. Lembra de um momento que te deixou muito feliz? Eu sou muito grata de poder dizer que a maioria das minhas aulas eu termino muito feliz. Não tem, assim, algo tão especial, mas também não sinto que tenha algum episódio muito horrível, sabe? Acho que, no geral, eu me sinto muito realizada com as minhas aulas. Mas no final do ano passado, quando eu tava fazendo a última prova do ano, eu pedi para os alunos fazerem uma avaliação, tanto deles quanto minha, e teve uma turma em específica que eu tinha uma conexão muito forte, assim, e nossa, ler aqueles depoimentos deles foi a melhor coisa do mundo, sabe? De ver que eu tava no caminho que eu queria estar, que eu tava cumprindo o meu objetivo. E esse ano eu também comecei a trabalhar com um curso e os alunos dizerem que eu consegui fazer a aula de matemática ser legal. Nossa, isso pra mim é tudo que eu queria, sabe? A minha meta era justamente essa e eu sinto que eu tô cumprindo. Então, pra mim, quando eles dizem que matemática foi legal por minha causa ou qualquer coisa do gênero, me deixa muito feliz. 7ª questão. Já pensou em desistir da profissão? Faz um pouquinho mais de um ano que eu tô nessa profissão e sim, eu já pensei. Parece meio bobo de falar, mas eu acho que, voltando de novo para o assunto dos 2 tipos de desvalorização, eu acho que quando é só um, até vai, assim, não que esteja mil maravilhas, mas quando é só o financeiro, mas os alunos são muito esforçados, beleza. Ou às vezes até, os alunos são mais ou menos, mas tem uma remuneração financeira, enfim, acho que aí a gente consegue tolerar uma das coisas. Mas em alguns momentos eu senti tanto que os alunos não estavam motivados, quanto que eu não estava recebendo uma remuneração suficiente, e aí que era muito estresse pro que eu estava recebendo, sabe? Então em alguns momentos dá sim um desânimo. Então, acontece. Eu gosto que, no geral, eu me sinto bem e feliz,
mas nem sempre é fácil. 8. Você teve um professor que marcou sua vida. Eu acho que todo professor vai ter alguém que foi muito marcante, nem que seja negativamente, e aí a gente quer ser melhor. Eu tive professores maravilhosos e professores que eu pensei que dava pra fazer diferente, mas com todos eles eu aprendi, sabe? Eu não conseguiria dizer um nome aqui, porque eu sempre me apeguei muito aos professores, sempre valorizei muito, então acho que todos me ensinaram alguma coisa. 9ª questão, por que decidiu criar um canal no YouTube? Então, como eu falei, eu gosto de comunicar, de criar conexão, então o meu objetivo com o canal foi esse, foi expor um pouquinho das coisas que eu sei e que me fazem bem. Então eu não tenho, não sei dizer, um nicho muito bem estabelecido. Ultimamente eu tenho conseguido me voltar sobre educação, tenho encontrado a minha voz, mas eu acho que a minha ideia sempre é contribuir com coisas legais e que ajudem as pessoas, sabe? Então eu até pensei em algumas vezes em criar ele voltado para explicações matemáticas, mas eu já acho que tem tanto canal que faz isso tão bem e eu também não sentia que eu tinha os materiais adequados, enfim. Então eu acabei buscando outras coisas e agora eu gosto muito de estar mais voltada para dicas da educação no geral. Eu gosto de não fazer mais do mesmo, sabe? O que ninguém tá falando é isso que eu quero falar. Ou então se eu tiver uma opinião muito diferente. Mas como eu já via muitos vídeos de qualidade, especificamente de matemática, eu não via por que eu criar mais. Então eu resolvi ir pra esse lado de falar de variedades e dicas de estudo. E a 10ª pergunta, mencione canais de professores que você admira. Tem uma série de gente fazendo material muito legal pro YouTube. Então, simplesmente pesquisem e vocês vão ver que vai ter muita coisa. Mas eu vou mencionar aqui 2 mulheres que eu acho que são muito geniais na parte da matemática. A primeira é a Matemaníaca, a Júlia, e a outra é a professora Ângela. Eu acho que a Matemaníaca ela fala muito da matemática de um jeito divertido. Eu acho que ela tem meio que o mesmo objetivo que eu, mas cada uma com suas particularidades. Então é um vídeo muito legal para se apaixonar por matemática, assim, para ver com outros olhos. E a professora Ângela dá aulas sensacionais. Agora, com as aulas remotas, eu tenho indicado muitos vídeos dela porque ela explica muito bem, assim, é muito objetivo de vida meu conseguir explicar como ela. Então, são 2 canais que eu super indico, mas, gente, tem muitos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho mais de mim tagarelando sobre a minha vida. Eu sou muito realizada com o que eu faço, porque eu acredito que é através da educação que a gente consegue ter um futuro melhor. É clichê, mas é de fato que eu acredito, então eu tento atuar bem nisso, assim. Mas é difícil e eu acho que a gente precisa entender mais do que tá por trás da profissão. Eu até gravei um vídeo aqui semana passada sobre o que ninguém vê de quem é professor. Então deem uma conferida lá e lembrem sempre de valorizar super os professores de vocês. Nos vemos na próxima semana. Muito obrigada, pessoal. Beijinhos!